Boa tarde a todos. Eu sou a Raíssa, eu trabalho no marketing da Colgate. Hoje eu tô com 2 convidados super especiais aqui, o Dr. João Vitor e o Paulo. Gente, obrigada por aceitar, primeiramente, estar aqui com a gente. Não vou apresentá-los, vou deixar eles se apresentarem, que com certeza vai ser melhor que eu. Eu agradeço o convite. Meu nome é João Victor Crisóstomo, eu sou dentista formado pela Universidade de Fortaleza, sou o primeiro dentista cadeirante, certo, do Brasil, e sou mestrando na Universidade de Fortaleza. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Meu nome é Paulo Richard, eu sou estudante de odonto, eu sou intérprete de Libras e eu sou presidente de uma liga acadêmica que se chama Lápido, que é uma liga acadêmica de pacientes com deficiência na odontologia. Boa. Paulo, acho que a minha dúvida aí de todo mundo, né? Primeiramente, por que intérprete de Libras? Então, todo mundo me pergunta por que intérprete de Libras. Quando eu estava no ensino médio, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso técnico do Estado de Minas Gerais, porque estava faltando muito profissional para poder trabalhar para o próprio Estado. E daí o Estado lançou esse curso, eu fiz esse curso de 2 anos junto com o ensino médio e já formei. Aí eu formei e no outro ano, já começou fevereiro, com o começo das aulas, aí eu já comecei a trabalhar na área. Então, assim, foi que surgiu uma oportunidade, esse caminho, e eu fui. Aí eu fui trilhar ele. Legal. Foi, assim, bem aleatório. E onde que conectou, assim, com a odontologia? Então, eu sempre pensei em fazer odonto. Daí, quando eu comecei a trabalhar, ver de perto, aí eu quis aprofundar um pouco mais. E daí, aonde que ligou as duas? Na odonto, a gente não tem tanta assim, acessibilidade, né? Até mesmo pacientes surdos, com autismo, vários síndromes genéticas, deficiência. Então, veio a oportunidade de eu dar esse atendimento diferenciado, 100% humanizado, em Libras para esses pacientes. Legal. Foi bem, assim, Legal. bem Eu um acho que a caminho gente trilhado. tem, né, dentro da odontologia, o curso, né, de PCD, mas eu acho que é muito, não abrange, né, a fundo, assim. Não é algo que vá mais a fundo e que você não consiga trazer uma empatia para o teu paciente. Você mostrar que você está ali, independente da situação dele, porque você está ali para ajudar ele, né? Justamente, que é o que dá. O Paulo falou isso e me lembrou um caso parecido que eu tive dentro da faculdade. Eu fui atender um paciente, ele tinha paralisia cerebral, e quando eu cheguei lá e ninguém conseguia atender ele, pediram para que eu fosse. Quando eu cheguei lá, ele se identificou pelo fato de eu andar de cadeira de rodas, ele também andar de cadeira de rodas. Ele disse: caramba, você é igual a mim, que não sei o que. Legal. E ele saiu querendo ser dentista também. Então, tipo, esse também é um papel da inclusão, né? Você mostrar que, independente da deficiência, da limitação, ele também pode seguir aquilo ali. Obstáculos vão ter, óbvio, mas dá para se seguir nessa situação. Que legal, Então, inspirou. com Serviu de certeza. inspiração. Deve ser uma sensação muito boa. Demais, demais. Você ganha o seu dia. Eu ganhei meu dia naquele dia. Imagina. Justamente porque vocês ganham um propósito de estar ali. Sim. Às vezes você está um pouco desmotivado com alguma coisa e você vê que você tem um impacto na vida daquela pessoa tão grande que, caramba, realmente valeu todo esse esforço, aqueles problemas, desafios que a gente passou, tudo vale ali. Naquele momento, valeu tudo. Que legal. E, João, qual que é a sua história de vida? É um pouquinho complicado. Acho que todo mundo perguntar isso para você. Vamos começar pela minha deficiência, certo? Eu sou portador de osteogênese imperfeita, que é a doença dos ossos de vidro. Acho que a maioria das pessoas vão saber. Conhecem assim, né? Ou então no filme que eu até cheguei a conversar com vocês em off, o corpo fechado, ou então o vidro mesmo, que o personagem de Samuel L. Jackson, ele tem essa deficiência, certo? Então, meus ossos, em teoria, são um pouco mais frágeis, enfim. Foram várias e várias fraturas, várias e várias cirurgias. Perdi a conta em 25 cirurgias, para você ter uma ideia. Parou de contar. Parou de contar. Perdi, não tem como mais. E aí, quando eu entrei na parte de ensino médio, estudar mesmo, eu sempre me dediquei muito. Minha família sempre me colocou para enfrentar os desafios, tá entendendo? Nunca colocaram me defendendo, nem nada, assim. Tiveram momentos que eles me defenderam, mas assim, vamos deixar ele
passar Tomar a por frente, né? isso. Passar para ele entender que isso é uma realidade, que infelizmente é, certo? E aí eu entrei dentro da odontologia justamente porque era uma vivência que eu já tinha muito da área da saúde, eu sabia que eu ia para alguma coisa da área da saúde, que eu já passei muito tempo dentro de hospital e etc. E eu vi, cara, é uma coisa que se encaixa perfeito na minha situação. Eu consigo atender sentado, não vou ter limitações, etc. E eu vou conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, como vários outros dentistas, vários outros profissionais da saúde fizeram. E aí eu entrei na Universidade de Fortaleza. Foram muitos desafios. A gente já fica pensando na questão do preconceito e tudo mais. Tem muito preconceito. Eu gosto de dizer que assim, a gente tem dois tipos de preconceito. Tem aquele preconceito que é falado, Uhum. e a pessoa fala, expressa, e há aquele preconceito que a gente vê no olhar. Não sei se o Paulo já deve ter vivenciado isso também. E quando a pessoa olha para você e, tipo, faz menos de você, acha que você é menos só porque você tem alguma Às limitação, vezes é pior do que falar, né? é pior do que falar. E assim, eu sempre fui muito alto astral, brinco, não tenho problema nenhum com isso. Então eu sempre usei isso como uma forma Você não deixa te afetar. e de combater esse preconceito, sabe? Uhum. Às vezes, quando, por exemplo, eu estou no consultório, que o paciente me vê com a cadeira de rodas, e ele me olha de cima a baixo, né? E eu, opa, tudo bem com o senhor? Eu já quebro essa questão do preconceito com positividade, com tudo isso, justamente para a gente melhorar essa situação, né? Porque eu acho que não é brigando que a gente resolve as coisas. A gente tem que tentar educar, porque infelizmente muita gente ainda tem um pensamento retrógrado, mas a gente tem que levar tudo numa boa, né? Sim. Para tentar melhorar da melhor forma possível. Sim. Tudo isso. Uma coisa que o João falou, e assim, e eu me vi, o relato que você deu do seu paciente, se sentir representado por você. E nesse semestre, eu estou tendo clínica integrada, que a gente faz todo o planejamento do paciente e a gente só consegue fazer restauração nele, né? E eu atendi um surdo, foi assim, foi a primeira vez que eu atendi um surdo, assim, dentro, né, dentro do contexto odontológico, e foi incrível. E ele era meu aluno, ele tinha eu ia essa perguntar, necessidade. foi sem querer que ele apareceu na faculdade ou ele foi por Ele causa foi de você? porque eu levei ele, por causa que ele tinha essa necessidade, né? E aí eu fui, inclusive ele viu os posts, né? Ele foi até pediu para mandar para ele o link para ele poder Ele acessar, para ele poder ver. Ele é ótimo. Então, Como que ele chama? ele chama Yuri. O Yuri. E o que aconteceu com o Yuri? Foi uma situação muito parecida como essa. Ele entrou, né? Fez todos os atendimentos e tudo. E antes desses atendimentos, quando eu estava com ele em sala de aula, um dia o professor perguntou para cada aluno o que cada um queria ser. E ele foi e falou que não sabia o que ele queria ser. Aí passou uns 4 meses e ele foi atendido. E ele se sentiu tão bem, que depois ele foi e virou para mim e ele falou que ele queria ser dentista. Que legal. Ele se sentiu assim, olha, ele tá me atendendo na minha língua, por que eu não posso fazer isso? Ele se sentiu representado ali. Justamente. Isso é muito importante. Eu acredito que a gente vai quebrar muito preconceito de outras pessoas com isso, com representatividade. Quando a gente vê que a Colgate abre portas para a gente estar tratando um assunto tão legal aqui, tão importante, causa essa representatividade. Com certeza. Que legal. E, Paulo, você sabe nos dizer, assim, não sei, geograficamente, quantidade de surdo no Brasil? Porque acho que as pessoas não têm noção. Então, E por falta, às vezes, de informação mesmo, né? Porque às vezes é só notícia ruim que a gente vê, né? Na TV. E às vezes dados tão importantes não são abordados. Então, são cerca de 10 milhões de surdos. Mas esses dados, eles estão desatualizados. São 10 milhões de surdos. Muita gente, é né? Muita gente. Muita gente. E são 10 milhões de pessoas que precisam, né, de um atendimento odontológico, de um atendimento médico. E muitas das vezes, eles não têm esse atendimento 100% acessível para eles. É onde vai gerar vários erros dentro desse atendimento. Às vezes eu acho que pode até fazer com que a pessoa, por exemplo, não vá no consultório odontológico, porque não tem vergonha de não conseguir se comunicar. Isso acarreta 1000 problemas bucais e a pessoa acaba não indo porque não tem ninguém que fale a língua dele. E assim, é a língua dele, né? Alguém precisa falar com ele. E não, lógico, acho que as pessoas tentam se comunicar por sinal ou escrever, mas não é a mesma coisa. Não é. Uma coisa que eu falo bastante, pensa o seguinte,
A minha primeira língua é o português. Eu tô com uma dor enorme de dente e eu sou uma pessoa super leiga, não sei o que está acontecendo. E eu vou num dentista que ele é alemão. Eu chegando lá, eu não sei alemão. A barreira da comunicação vai ser aí. Ele não vai conseguir me atender. E na Libras é a mesma coisa. A Libras é uma língua, né? E a partir do momento que a gente não consegue proporcionar ela para esse paciente, vai surgir vários erros. Eu fiz um Google Form de pesquisa e pedi para dentistas e surdos responderem. E foi muito gritante o que os surdos passaram, o que eles responderam. De 20 surdos, acho que foram 16. 16 falaram que já teve erro de diagnóstico do médico ou de um dentista por causa dessa barreira nessa comunicação. A Libras ela é muito ampla. Não é o surdo, muitos não sabem ler, eles não sabem fazer essa leitura. Muitos não sabem fazer leitura labial e muitos também não sabem Libras. Então, a partir do momento que escreve assim, ele vai vir, mas ele não sabe português, ele não sabe ler. Imagine os erros, né, que podem acontecer nisso. Você falou até erro de diagnóstico. Olha que perigo, né, acontecer isso. Muito. E foram que eles responderam que já houve esse erro de diagnóstico. Eles também relataram que eles não se sentiram confortáveis. Eles tinham medo, esse receio, porque o dentista só faz, né, o procedimento. Ele não dá aquela orientação. Estou fazendo isso, que é diferente no nosso paciente ouvinte, que a gente consegue, né, em tal passo, passar essa comunicação com ele. E é assim, é engraçado. Por mais que ele seja surdo, né? Vou falar, ele não escuta o barulho do motorzinho, que normalmente as pessoas têm medo do motor, do barulho, né? Imagina você sem escutar nada, deitado na cadeira do dentista, com a pessoa, tipo, em cima de você. Com a luz que lhe ofusca. Com a luz no olho. Então, eu fico, gente, deve ser um filme de terror, né? Pra pessoa. E você tá com uma dor de dente ou, né, precisando fazer um tratamento, e você nem sabe o que tá acontecendo. O que a pessoa vai fazer ali. O que tá fazendo ali. Então, é uma barreira. Bem complicado. É uma barreira. E, João, depois que você começou, né, ser o primeiro dentista cadeirante no Brasil, super importante. Depois de você conhece algum caso que inspirou e você sabe de algum cadeirante que começou o curso? Assim, no meu trabalho de conclusão do curso, eu fiz justamente uma compilada de dentistas, ou então profissionais que estão ainda em faculdades, que tem algum tipo de deficiência física que utilizam cadeira de rodas. E eu entrei em contato com quase todas as universidades do Brasil, e até o momento, no Brasil, comigo, tem 3 dentistas. Um que acabou de se formar agora, em Minas Gerais, e um outro estudante no Piauí. Certo? E ainda tem aquele que você inspirou, ou é um deles? É um deles, que é o do Piauí. O do Piauí? É o do Piauí. Que é justamente... Quando a gente entrou, eu entrei em contato com ele, ele disse, caramba, tem outros? Espera ainda. E aí, ele viu que eu me formei, aí manda mensagem, João, qual a cadeira que a gente compra? Porque o acionamento é no pé. Como é? Ele não tem movimento da perna. Como é que eu vou fazer? Qual foram as adaptações? É um modelo específico? A gente tem algumas adaptações, que a gente transfere o acionamento do pedal para a mão. Então, assim, tem alguns que são como se fosse entre aspas, uma manivela pequena que fica junto, outros que são como se fossem aquelas bolas de relaxamento para apertar, que é o mais indicado, mas tem um preço mais caro. Então, assim, essas dicas eu até também não sabia. Eu ia perguntar até, isso foi fácil quando você se formou, que você foi montar ali seu consultório, trabalhar, né, com isso? Por exemplo, esse tipo de motor, né, transferir. Ok? É fácil de achar? Assim, no meu caso, como eu tenho uma mobilidade da perna, então, assim, eu não tive que modificar muita coisa. Mas a questão do mercado de trabalho é muito complicado, não só para deficiência física, qualquer tipo de deficiência. O mercado hoje não está preparado, entendeu? Você querer ser um dentista de uma clínica X, que não tem acessibilidade, aonde todo o material está muito alto que você não consegue. Às vezes as clínicas são minúsculas, onde uma cadeira de rodas não cabe, entendeu? Então, assim, esse foi um dos grandes empecilhos meu quando eu me formei. Graças a Deus, assim, foram colocadas pessoas na minha vida que conseguiram passar por isso, entendeu? Hoje, o consultório que eu tenho, eu divido com um colega, foi justamente
já pensando nisso, onde eu tenho a minha habilidade, onde eu tenho tudo na minha situação. Mas, infelizmente, outras pessoas não têm essa sorte, ou então não têm outros conhecidos. Então, assim, quanto mais profissionais entram com essa necessidade, maior vai ser também demanda, né? a pressão Sim. dentro do mercado de trabalho. Precisa, né? Precisa disso. Foi até um ponto que eu levantei nessa pesquisa. Quanto mais profissionais, melhor vai ser, porque justamente a gente vai melhorar essa questão da acessibilidade. E é uma coisa que não é só para gente, dentista. Você receber um paciente idoso que está de cadeira de rodas, você tem que ter uma acessibilidade dentro do seu consultório. Imagino, porque a acessibilidade ela já é muito complicada no país, Com né? certeza. Como um todo. Uhum. Então, quando a gente nicha, assim, né, em áreas específicas, Uhum. que a gente, óbvio, tem mais contato, você vê o quanto aquilo é complicado. E, assim, é também importante ressaltar acessibilidade. Não, acessibilidade não é ter rampa, não é ter uma porta que passe. É se algo que seja funcional. Tudo, não, né? Todo o universo não adianta ali. de nada você ter uma rampa que ela tem uma inclinação horrível para uma pessoa que de cadeira de roda subir. Isso é impossível. Com certeza. Entendeu? Então, imagina um senhor, né? Justamente. De cadeira de rodas. Como que Não tem força como. no braço Não tem suficiente como. para... Justamente isso. Então, assim, é importante também pensar nisso. Vários, por exemplo, professores meus, quando eu entrei na faculdade, eles falaram: João, eu tô reformando meu consultório, dá uma passada lá para tu dar uma ideia do que é que pode modificar. Legal. Então, assim, já é um peso dentro do mercado. Você modificar ali para dar uma melhor situação para todos, né? Não é só para uma pessoa que vai ter uma deficiência. Pessoas em geral. Você machucou o seu pé. Sim, você tá com a necessidade, você vai ter uma melhor situação para poder entrar. Com certeza. Legal. E dentro, assim, queria saber tanto do Paulo quanto de você. Dentro da vida acadêmica, né? Hoje, você enfrenta, assim, quais são os desafios que você enxerga, que você passa, e o João que passou, né? Uhum. Queria saber isso. Se você quiser falar, então, tá mais fresco para ti, né? É o vivência, né? Do dia a dia. Então, a gente vê que a faculdade ela não está preparada, até mesmo com matérias específicas voltadas para esse atendimento inclusivo. Na minha mesma, não tem uma grade de Libras. Não tem Libras, não tem para PNE, não tem, assim, a gente não tem esse contato. É um contato, assim, muito básico que tem na odontopediatria junto com a PNE. Mas mesmo assim, são pouquíssimos casos, são casos isolados. E acaba que não prepara o cirurgião dentista até mesmo para o mercado de trabalho, quando ele sair, quando ele for trabalhar numa clínica, pode chegar várias situações, e aí, como que ele vai atender? Então, hoje, eu, como acadêmico, eu sinto muito a falta disso, de ter, mesmo que seja uma matéria, que seja voltada para essa área. Teria que saber o básico, né? Sim. Pelo menos a comunicação ali técnica, não precisa comunicar, falar sobre tudo com o paciente, por exemplo, em Libras. Mas eu acho que o entendimento do problema e a solução, acho que... Sim. Pelo menos oi, tudo bem, bom dia, né? Boa tarde. E algo que podia vir da própria educação básica, né? Da escola. As crianças já aprenderem esse tipo de coisa. Total. Já melhoraria bastante lá para o ensino superior. Né? Sim, eu também penso dessa forma. Não deveria esperar chegar no ensino superior para ter uma grade. Deveria ter desde sempre. A Libras é a segunda língua mais utilizada dentro do Brasil. Só tem as duas, né? E acaba que ela não é tão acessível. Ela é acessível, assim, para os surdos. E mesmo assim, tem muitos surdos que não sabem Libras por causa desse problema, dessa falta de profissionais para poder ensinar eles e fazer esse processo de comunicação. Eu vi um vídeo uma vez, eu estava estudando ainda, eu achei assim, um dos vídeos mais tristes. Isso aconteceu na África. Era um cara, ele era surdo, ele tinha 39 anos, e ele nunca tinha se comunicado com ninguém da sua família. Nunca. Tipo assim, eram sinais assim, caseiros e tudo. E daí foi uma pessoa, ensinou e ele aprendeu alguma coisa. Depois, quando ele conseguiu se comunicar formalmente, né, a vida dele mudou. Ela se transformou. Então, é muito importante que tenha, né, desde o ciclo básico, um curso básico de Libras, para já ir aprimorando e já ir preparando a sociedade toda para poder acolher e seguir o processo de comunicação com o surdo.
E me veio até na cabeça agora, antes de você completar, João, eu não aprendi, pelo menos, nem como a gente atende um cadeirante. Você é um cadeirante, você atende, ok? Mas como que a gente atenderia de uma forma confortável o João? Justamente. Alguém ensinou isso? É uma limitação muito grande, que só quando você entra na vivência que você vai ter essa Você descobre, acho que você tem que descobrir sozinho. Sim. E acaba que, por você ter que descobrir sozinho, e você não está preparado, na sua primeira situação, você vai deixar esse paciente desconfortável. Com certeza. Então, e já é uma coisa que você precisa deixar o mais confortável possível. Porque ele já vai com todos aqueles estigmas de eu estou sendo um problema dentro daqui, eu estou sendo um estorvo para o meu dentista, porque ele tá, vamos dizer, ele vai ter que afastar, vai ter que modificar tudo para poder me atender. Para poder atender. Entendeu? Então isso já pega bastante. E puxando para Libras, eu cheguei a atender um paciente surdo e eu não sabia. A sorte foi porque a mãe dele estava lá. E assim, eu falava com a mãe traduzia. Mas você via que ele não estava confortável com aquilo. Porque é diferente eu ter que fazer uma pergunta mais intimista e aí eu tenho que falar para a mãe dele para poder ela traduzir. E se ele ficar com vergonha de falar para a mãe dele alguma coisa, eu não vou estar fechando o meu diagnóstico completo ali, entendeu? Exatamente, é onde deve, né, assim, pelos surdos, eles falaram que tem muito desses erros de diagnóstico. E os dentistas que responderam também, eles falaram que a maior barreira que teve nesses atendimentos foi essa comunicação direta com os surdos. Então, assim, é uma situação bem complexa mesmo. Bem complexa. Falta, né? Falta, é isso. Falta bastante. Falta essa acessibilidade, esse atendimento humanizado. E, tipo assim, eu vendo o Yuri sendo atendido, o brilho no olhar dele, e ele se sentindo, assim, super bem, eu falei, meu Deus, é uma coisa tão básica pra gente. Se a gente vai no médico, se a gente vai no dentista, que barreira que a gente passa, né? Sim. Dentro do processo de comunicação nenhuma. E eu vendo aquilo, eu vi que um bom dia, paciente, é muito importante. Acho que o paciente se identifica com vocês, que é muito legal. É como se a gente estivesse você falou alemão, a gente tá na Alemanha e a gente não sabe a língua. Então você fica completamente perdido. Então quando a gente encontra, por exemplo, um brasileiro, sim, parece que nossa, aquele ali. Você fica, meu Deus, graças a Deus eu vou conseguir falar com alguém. Então acho que é essa sensação que eles sentem quando são atendidos por você. Então assim, deve ser bem demais. E você encontrou, João, assim, durante a faculdade, assim, qual foi as limitações, os desafios? As limitações são mais arquitetônicas, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, faculdades públicas e faculdades particulares de odontologia, a gente vê claras limitações, certo? Principalmente arquitetônicas. Eu escolhi uma faculdade particular justamente pela facilidade para poder fazer essas modificações. Quando eu cheguei na universidade, eles dizem, o João foi um divisor de águas aqui dentro. Porque repensaram tudo. Câmara de raio-x, repensaram bancadas, box de atendimento, rampas. Não tinha banheiro para deficiente dentro do bloco de odontologia. Entendeu? Às vezes a pessoa, vou deixar o meu local acessível e põe um banheiro super longe. Não importa, é acessível. Ou então uma vaga. Não é acessível. Uma vaga, quer dizer, vamos todo mundo, todos os cadeirantes do mundo, vamos comunicar, vão cada um por vez dentro da odontologia porque só tem uma vaga. Isso não pode. Não. Então, assim, eles modificaram tudo. E nesse trabalho que eu fiz, eu levantei justamente essas limitações, que quando a gente vai, infelizmente, hoje, para uma faculdade pública, você chegar e pedir, por exemplo, para que ele mude uma rampa, para que ele mude a arquitetura de um bloco todo, é muito mais complicado. Tem uma burocracia muito grande aí tempo, no meio. Né? Justamente. Além da burocracia, você não sabe nem se isso vai ser atendido e quando.
Justamente. E às vezes é uma necessidade que você precisa para ontem. Sim. Entendeu? Teve vezes, por exemplo, que eu vi a necessidade dentro do campus de ter umas mais rampas perto do bloco da odontologia. E aí eu falei isso de manhã, de tarde já estavam quebrando as calçadas para poder fazer a rampa. Eu fiquei, meu Deus, tipo, padrão Japão de construção. Muito rápido, né? Muito rápido. Muito. Que bom, né? E assim, virou a universidade hoje lá, virou a referência em questão de acessibilidade. Hoje entrou... Você é estrela lá, então, né, João? Pelo que eu estou percebendo, né? Porque eu sempre fui muito de conversar com todo mundo, então, pelo fato de eu sempre ter me portado muito acessível dessa forma, ficou mais fácil a comunicação, sabe? Até com outras pessoas de universidades. Agora, esse começo desse ano, entrou na universidade a federal, entrou uma menina com deficiência também, uma cadeirante. E ela ligou para mim, João, quais foram as necessidades que tu teve? Tá, a gente chegou, conversou direitinho, falei com a coordenadora dela, porque assim, não é uma cartilha que a gente pode seguir. Tem certas coisas que a gente pode seguir, questão de boxe, portas, etc. Agora vai também depender da limitação de cada um. Por exemplo, no meu caso, eu consigo apertar o pedal tranquilo, não tive nenhum problema com isso. No caso dela, ela vai precisar dessa modificação, entendeu? E é uma coisa que a gente tem que conversar com outras pessoas que já tiveram essa vivência. Eu não sabia de muita coisa. Você foi aprendendo, Eu fui aprendendo. E o que eu não sabia, engraçado, eu conheci um profissional da França, que é dentista. Sério? E ele me mostrou muita coisa. Por onde? Pela Instagram. Foi Instagram? Instagram. Eu vi uma foto, fui atrás e encontrei Google Tradutor e tudo mais. Foi conversando, né? Comecei a conversar com ele e ele me mostrou várias coisas, questão da ativação. Foi ele que me falou. Por exemplo, você está com uma luva, você precisa se movimentar, você tem que pegar na roda da cadeira para poder se movimentar. Ele me mostrou como fosse um propé gigante que envolve toda a roda da cadeira. Que legal. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo dentro da nossa vivência e a gente vai passando para outras pessoas, né? E até a sensibilidade, né? Porque a gente usa o pedal, né? Uhum. E as pessoas que vão acionar ali manualmente tem que ter totalmente uma outra sensibilidade do alta, né? Com certeza. E a gente sabe que ali é bem... Por exemplo, você vai fazer um acabamento e um polimento, você vai graduando o quanto que você vai pisando. Exato. Já é também importante para o professor, porque o professor ele vai ensinar, aperta leve. Em certas coisas, por exemplo, no acionamento da mão, você não tem como apertar leve. Não. Então, acaba que você vai ter que ensinar o teu aluno a pesar menos a mão, para poder fazer um polimento, para poder fazer algo do tipo. Entendeu? É um treinamento, né? É uma coisa totalmente também para todo mundo, né? Até mesmo para o profissional, né, que vai estar ali. Isso é bem legal, gente. Adorei. Sabe o que eu ia perguntar? Que eu até anotei para não esquecer. Não, o que eu queria saber de vocês hoje, assim, a gente apontou muitos desafios, né? Que o nosso país tem, enfim, acho que não só o nosso país. Vocês pensam em alguma forma disso acabar, uma solução? Sei que é gradual, mas eu acho que se a gente desse isso já ajudaria muito, esse seria o caminho, para as duas questões. Eu acho que uma coisa que a gente já tinha conversado é vir da base, né? Vir do ensino básico, ensinar, conviver com as diferenças e não excluir. Eu acho que foi também uma coisa do destino. Minha mãe é professora, então ela sempre, o João vai estar sempre com a turma de pessoas normais. Queriam me colocar numa turma especial. Não, o João vai estar sempre numa turma de pessoas normais. E quer queira ou quer não queira, isso não pode mais. Isso não pode. Isso não pode. Mas assim, demorou, né? Sim. Tipo, era é meio óbvio que isso sempre tinha que ter acontecido. E se você vê isso, é recente. É recente. Com certeza. E você fazer isso, você quebra, você mostra para os alunos ditos normais que aquele outro é diferente, que aquele outro ele não vai ser igual a você, ele não tem a chance de sucesso igual a sua. E não é que você é normal, se ele só é diferente, você é diferente, cada um tem um jeito. Cada um tem a sua particularidade. Então, assim,
quanto mais você ensina, seja a Libras dentro do ensino básico, seja a convivência com pessoas diferentes, questão de acessibilidade, você vai modificando essas mentes que no futuro vão fazer uma modificação maior. Não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, mas que a gente aqui não vai estar vivo para ver isso, infelizmente, né? Mas que é necessário acontecer. É necessário acontecer. Porque, por exemplo, eu tinha te falado do profissional lá da França. Lá, não tiveram que fazer nada para ele de modificação. A modificação que tiveram que fazer era a questão da ativação. E só. De resto era tudo já adaptado direitinho, box samples, tudo, etc. Entendeu? É um outro mundo. É uma coisa que acontece muito. Existe uma diferença muito grande entre você integrar e você incluir. Integrar, você vai estar colocando aquela pessoa naquele espaço. Você vai estar incluindo ela mesma de fato. Ela vai se sentir bem naquele espaço. Ela vai se sentir representada, né? Então, eu acho que a gente precisa muito disso. A gente precisa não só integrar, colocar, a gente precisa incluir. E ter também essas representatividades para essas pessoas irem se multiplicando. E é um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo e que a gente vai colher mesmo daqui, no futuro um pouco distante. 100, 200 anos. Meu Deus, tomara que não vamos ser positivos, né? Vamos pensar que vai ocorrer antes. A gente tenta, precisa, né? E, o Paulo, uma dúvida. Você conhece outro dentista que fale Libras? Não conheço. Não conheço, né? Não, porque eu nunca ouvi falar. Você conhece, João? Tem um colega meu. Sério? Mas é porque, assim, quando a gente vai estar terminando a universidade, eles pedem pra gente fazer algumas disciplinas optativas. Uhum. E dentro dela tinha Libras. E aí ele fez. E aí calhou que ele atendeu também um paciente que era surdo, e aí ele conseguiu se comunicar com ele direitinho. Mas, tipo assim, foi uma coisa... né? Foi uma coisa, assim, toda do acaso. Foi opção dele, não é uma coisa que a universidade coloque. Era opcional, se ele e ele foi... Okay. Que eu acho que não deveria ser, porque o paciente que vai chegar para você, ele não vai ser opcional. Se o paciente surdo chegar para você, você fala, não vou atender. Da mesma forma que aquele relato que eu disse sobre o paciente que tinha deficiência também, era numa disciplina optativa, era um grupo de estudo optativo. Então, assim, coisa de 20 alunos, numa universidade que tem centenas, tá entendendo? Então, assim, muitos não sabem. E, graças a Deus, essas pessoas que fazem já sabem, já têm esse conhecimento para atender esse paciente com essa limitação. Mas aqueles que não tiveram, quando chegarem em consultório, não vão conseguir. E dentro da faculdade tem essas opcionais e você faz parte de uma liga, né, Paulo? Sim, que é a Lápida. E nela a gente sempre tenta propor... Como que começou isso? Eu que criei. Eu chamei o professor orientador e a gente montou um grupo de estudantes que via essa necessidade, né, de trabalhar essa temática, pois a faculdade não oferecia, e daí a gente montou. Aí cada pessoa foi assumindo uma secretaria ali, um marketing, a Júlia até faz parte do marketing, diretoria de pesquisa, diretoria de ensino, e o professor orientador excelente, é o Jonathan, e ele deu todo esse apoio e a gente conseguiu regulamentar ela toda, e só foi uma palestra atrás da outra tentando voltar para esse tema, para tentar, inclusive teve um curso de básico dentro do atendimento clínico lá na faculdade, e estava lotado, todo mundo querendo participar, e foi assim, bem técnico mesmo, aprendendo se comunicar, mas a Libras é uma língua, né, para a gente saber ela, a gente tem que praticar ela sempre, porque senão a gente vai acabar esquecendo, ensinar o outro. Como qualquer outra. Com certeza. Que legal. E a outra, já vai surgindo um monte de pergunta aqui, gente. Questão de rede social. Vocês dois, né, estão nas redes. Isso ajuda, isso atrapalha às vezes, tem muita gente chata. Assim, como eu disse, sou muito tranquilo. Mas eu vejo mais positivo como negativo. Porque eu mostro para todas as pessoas as limitações e que isso não é um problema. Isso não vai interferir no meu tratamento final, no meu resultado final. Entendeu? Não é à toa que, tipo, eu estou no mestrado, eu estou fazendo minha especialização, eu não paro. Eu não paro nem um minuto.
Então eu mostro que o fato de eu estar na cadeira de roda não é problema nenhum. Não muda nada. Entendeu? E, como eu disse, eu abro espaço para outras pessoas de outros estados. Poxa, estou vendo aqui o João, caraca, vou conversar aqui com ele para ver qual é a necessidade básica de um consultório, por exemplo, para uma cadeira de rodas. Entendeu? Qual o modelo da cadeira de roda do João? Esse modelo que eu uso hoje, eu pensei no meu consultório. Uhum. Entendeu? Então, eu já passo para alguns colegas isso. Obviamente, tem gente que vem com aquele papo de o pobrezinho, o coitadinho, mas, enfim, vai ter gente assim em todo canto, então não dou muita atenção para isso, não. Tá Eu tento ver só o ponto positivo. O negativo a gente esquece. Deixa pra lá, que não agrega em nada. Uma coisa que acontece muito, as pessoas, elas veem, né, a deficiência como uma limitação. Mas para essa pessoa, ela não tem nenhum tipo de limitação. Tudo que você teria como barreira, você conseguiu. Você consegue atender. Então, você quebrou tudo aquilo. Então, tem pessoas que olham, colocam a limitação no outro e a pessoa nossa, não vai conseguir. Tá voando pessoa, muito mais do que exatamente, você espera, né? Então, acho que as pessoas... Essa questão de coitadinho que você fala, sim, eu acho que deve ser muito comum. Assim. E é uma frase que a minha mãe sempre me falou, e eu levo isso para mim. Pena é o pior sentimento que a gente pode ter do outro, porque mostra como se o outro não tivesse perspectiva de melhorar aquela situação. Então eu nunca sinto isso. Todo mundo tem essa perspectiva de melhorar. Então é bola para frente e seguir o jogo. Sim, com certeza. Como qualquer pessoa. Encarar as barreiras, né, e conquistar todos os seus sonhos. Isso. Com que certeza. A deficiência não vai te limitar a nada. Com certeza. A nada. Exato. E eu lembrei de mais uma coisa. Dentro, na sua sala de odonto, com seus amigos, né? Você tem colegas que já querem aprender? Sim, muita gente quer aprender. Porque eu acho que vocês fazem essa contaminação do bem, sabe? Então eu acho legal isso. Muita gente quer aprender. Inclusive... Porque se não fosse o João, por exemplo, outros cadeirantes não iam procurar, não iam iniciar a faculdade. Se não fosse o Paulo, nenhum dentista ia pensar em aprender Libras. Com certeza. Então acho que é uma corrente muito do bem. Isso. Então, muitos mandam mensagem, igual você perguntou se é positiva ou negativa, muitos mandam, quando que você vai criar um curso de Libras, isso e aquilo? Querem fazer, e isso é muito legal porque eles estão preocupados em fazer essa questão acessível, inclusiva, esse atendimento humanizado para esse paciente 100% em Libras. Então é muito importante, eu fico muito feliz mesmo deles quererem tá aprendendo, e eu consegui passar para eles, né, essa informação, fico muito feliz mesmo. O Paulo já vai ter uma segunda profissão na hora que ele terminar a odontologia. Ele vai virar professor e vai dar... Já tá dando curso? Não, eu já dei curso de Libras, mas não dentro da odontologia. Tomara que quando eu formar, vamos ser, assim, pensar no futuro positivo. Todas as faculdades vai ser obrigatório ali, vai ter um dentista ali dando um curso de Libras, ensinando a atender um surdo, né? Vamos pensar, vamos ver. Você vai ser o pioneiro. Vamos ver. Vai ser o pioneiro. Gente, que legal. Adorei muito o nosso papo. Acho que isso é necessário. Mais do que necessário, na verdade. A gente precisa dessa inclusão, né? E eu queria agradecer, mais uma vez, vocês por estarem aqui. Acho que deixa o contato de vocês, o Instagram, como que entrar em contato, né? Para o pessoal seguir. Qual que é o seu Instagram, João? O Dentista Sobre Rodas. Eu sempre estou postando pelo menos uma vez por semana, caso clínico, coisa realmente bem voltada. Eu vejo, eu sigo, obviamente, eu vejo que você posta bastante o dia a dia clínico, né? É o que eu acho que é o mais interessante, para mostrar essa realidade, né? Hoje a gente vive, infelizmente, naquele negócio de tudo perfeitinho demais. E eu mostro os problemas, as dificuldades, etc., que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Legal. E o seu, Paulo, qual que é? @PRichardZX. PRichardZX. P de Paulo, Richard com demudo. Com demudo. Eu tenho que mudar esse nome, é muito difícil. Ninguém vai me encontrar. Quando eu fui seguir, eu fiquei olhando, aí eu falei, não, é P. O Paulo, eu também. Certo, e não vou marcar outra pessoa. Não, mas legal. Procurem, sigam. São duas pessoas sensacionais. E obrigada, gente. Foi muito bom o papo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada a todos.